Depois que eu gravei aquele vídeo montando a minha estratégia que eu faria pro Enem 2026, muita gente nos comentários veio me pedindo para poder fazer o vídeo específico para os 145 acertos. Então, se você tá nessa faixa de acertos ou tá perto de chegar, fica até o final do vídeo que você vai aprender muita coisa mesmo, tá? No começo de 2025, eu tava nessa faixa de acertos, né? Eu tava nos 145 acertos, então foi algo que eu passei recentemente. E, assim, quando eu tava olhando para os meus concorrentes, quando eu olhava as pessoas fazendo 150 acertos, 155 ou até mesmo 145 que eu tava fazendo, eu percebia que para poder chegar no nível dessa galera, eu achava, né? Eu pensava que eu teria que batalhar muito mais do que essas pessoas, teria que correr o dobro, já que elas estão na minha frente, né? Fazendo mais acertos e tudo mais. E eu percebi que, na verdade, era só eu correr do jeito certo. Porque muitas dessas pessoas nem sabiam. Só que elas iam ficar estagnadas o ano todo nos 145 acertos e iam fazer a mesma quantidade de acertos do ano passado no Enem 2025. Isso foi o que aconteceu, né? Eu acabei encontrando algumas fraquezas das pessoas que ficam nos 145 acertos por muito tempo e eu driblei esses problemas e consegui, então, consolidar uns 165 acertos de desempenho o ano todo para poder chegar no Enem em 2025 e alcançar o primeiro lugar em medicina na UFRJ. Se você não me conhece, meu nome é João Pedro e nesse vídeo aqui eu vou colocar aqui alguns gargalos na preparação que você pode estar passando e que podem estar te impedindo de conseguir os 145 acertos. Inclusive, pode ser que você não esteja só em um, mas em mais que um. Então é muito importante que você veja todos os problemas que alguém com 145 acertos tem, para ver se você não se enquadra em algum deles e, se você se enquadrar, para matar o mais rápido possível, beleza? Então, começando pela parte principal. Tem pontos fundamentais que são negligenciados o ano todo e que fazem essas pessoas ficarem estagnadas. No alto desempenho, nos 145 acertos, já beirando os 150, você só consegue perceber dois tipos de pessoas, basicamente. Os que deslancham e vão evoluindo cada vez mais, vão acertando muito mais ao longo do ano, e os que ficam estagnados por muito tempo, às vezes nem saem dos 145 acertos. E como eu falei, tem como a pessoa estar com mais de um problema que está impedindo ela de chegar a esse patamar um pouco mais elevado. E eu separei 3 deles aqui que são os mais fundamentais nesse processo inteiro. E o primeiro deles, que eu quero dizer aqui, eu acho que é o mais importante de todos e é o que a galera mais sabe, mas acaba que não dá tanta atenção para isso, que é a lacuna. Quem tá nos 145 acertos, com certeza tem lacuna. Aí tem os dois tipos de lacunas, os, assim, principais, e que eu, assim, na minha preparação, eu fiz essa distinção ao longo do ano, quando eu fui refletir o que eu fiz, que eu acertei e que as pessoas não acertaram, foi essa distinção de lacuna. Existem dois tipos principais que eu separei. A primeira delas é a lacuna dos conteúdos mais base, né? Os conteúdos core, vamos dizer assim, né? Que são, por exemplo, razão e proporção, estatística, sistema digestório, né? Fisiologia no geral, química inorgânica. São conteúdos assim que você precisa ter uma boa base para poder conseguir atacar os conteúdos avançados com muito mais segurança. E tem muita gente nos 145 acertos que tem muita lacuna nesses conteúdos e não sabe. Acha que uns 70% de domínio tá bom? Não tá bom, tá? Já adianto, não tá bom. Você tem que mirar no mínimo 90% em todos os conteúdos. Qualquer questão assim, você tem que ter 90% de acerto no mínimo, para você assim ter uma segurança de que você tá fazendo uma boa preparação. Então, a primeira categoria de lacuna é essa, lacuna dos conteúdos core. Mas aí você se pergunta, tá, a pessoa tá com muita lacuna nos conteúdos medianos, como é que ela compensa, né? Porque se ela tá no médio desempenho, né, tá com lacuna no médio desempenho, como que a pessoa ainda assim consegue tirar 145 acertos? E aí que muita gente não consegue perceber. A lacuna de core, ela é compensada pelos conteúdos avançados. E ela é compensada de que jeito? A pessoa ela tem um conhecimento já de análise combinatória, ela tem um conhecimento de eletroquímica, tem uma noção básica de química orgânica. Então ela consegue acertar algumas questões dessas que aparecem ao longo da prova. Então a lacuna do conteúdo do core é compensado
pelos conteúdos avançados. E aí você consegue perceber que geralmente as lacunas de core vêm de preparações longas, vêm de uma preparação anterior que a pessoa não teve essa consolidação muito blindada dos conteúdos que são mais fundamentais, dos mais importantes. E aí tem o segundo, né, que é um pouco mais saudável, né, que é a pessoa que veio do baixo desempenho e está começando a construir a sua preparação, né, o seu edifício intelectual. Então ela não tem conhecimento dos conteúdos avançados, mas ela tem um core muito mais sólido. Esse aí é um pouco mais saudável do que o da lacuna de core, mas ainda assim é um pouco preocupante, né, porque o número mágico que a gente quer alcançar são os 160 acertos. Então, o primeiro ponto que pode estar te impedindo de deslanchar nos 160 acertos para mais é lacuna de conteúdo. É autoexplicativo, né? Um pouco intuitivo você pensar dessa forma, só que com essa divisão você consegue enxergar com muito mais clareza onde você está. E você pode adaptar suas estratégias conforme você for enxergando em que situação você está. Um outro tópico que eu esqueci de dizer é que muito dessa lacuna que aparece nos conteúdos de core e nos avançados, mais nos de core na verdade, porque os avançados você ainda não viu, é que a revisão aqui é fundamental, é crucial, não tem como ser negligenciada mais esse ponto. Quando a pessoa está no 145 acertos, ela tem que revisar algum conteúdo todo dia, não tem como. A pessoa tem que pegar algum conteúdo que ela sente que está um pouco fragilizada e atacar de novo, renovar o conhecimento, porque senão a pessoa vai esquecer, ela vai se fragilizar e vai perder a aprovação por conta disso. Agora, segundo tópico que você pode estar passando e você não percebe, é a parte de falta de estudo com intenção. Quando a pessoa está nos 145 acertos, ela já tem uma bagagem intelectual muito maior do que, por exemplo, quem está no médio desempenho, fazendo 120, 130 acertos, e não preciso nem dizer do baixo desempenho que está fazendo 100 acertos, né? A pessoa sabe muito mais, já viu muito mais conteúdos do que essas outras pessoas. Só que ainda assim não é suficiente. A pessoa tem conteúdos com certeza que ela nunca viu ao longo da preparação, ou se viu, viu muito mal, e ela acaba escondendo isso por baixo do tapete, porque às vezes são conteúdos desconfortáveis, são áreas que a pessoa não se dá muito bem. Por exemplo, pessoas que são de exatas não gostam de estudar humanas. Isso é normal. Inclusive, eu sou de exatas, eu não gostava de estudar humanas e eu tive que estudar, né? Porque uma preparação completa não se dá só por estudar a área que você gosta. Então, essas pessoas acabam tendo esses conteúdos que elas não viram, só que por não ter um estudo com intenção, um estudo assim com uma vontade de atacar os conteúdos com a maior intensidade possível, de ir aprender um conteúdo e só sair de lá quando a pessoa estiver dominando aquele tópico, isso acaba que freia muito a sua capacidade de deslanchar e romper a barreira dos 160 acertos. Isso aí também é algo que pode tirar a sua aprovação ao longo desse ano se você não tiver um estudo com intenção. E o terceiro e último tópico é um pouco mais complexo, né? Um pouco mais técnico, mas é muito importante também para caso a pessoa queira sair dos 145 acertos. Inclusive, é uma ligação com os dois primeiros que a gente falou aqui no começo do vídeo, que é a falta do olhar clínico. Tem muita gente nos 145 acertos que acaba fazendo estudo passivo ao longo do ano porque não teve o olhar clínico de enxergar o que a pessoa realmente precisava, né? Se você for parar para perceber, tem muita gente que é dependente de cronograma. Cara, cronograma estático não funciona. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A pessoa tem que ter um estudo adaptado à sua demanda, ainda mais no 145 acertos, cara. Você tá no alto desempenho, tem lacunas nos conteúdos de core, com certeza. Você tem que estar toda hora renovando. E isso vai aparecer de pessoa para pessoa, isso vai variar. Então, cara, não tem como você pegar um cronograma geral e, ó, segunda-feira você vai revisar análise combinatória, terça-feira você vai revisar citologia, quarta-feira, cara, você tem que ver o que você precisa e ir adaptando a sua rotina semana por semana. Inclusive, essa é a diferença da preparação de um alto desempenho. Ela é sempre dinâmica, ela sempre está realmente mudando para caso a pessoa tem alguma dificuldade, alguma coisa, ela vai lá e consertar o mais rápido possível para poder não perder o que ela está construindo desde o começo do ano. Então isso é muito importante, a pessoa ter um olhar clínico desde o começo para saber o que ela precisa. Então, estudo passivo nos 145 acertos não funciona de jeito nenhum. A pessoa pegar um cronograma e ir dando check lá só para dizer que viu os conteúdos, cara, a pessoa tem que ver o que ela não domina e atacar com força total. Só que, assim, o ponto positivo é,
Tem muita gente que não tem olhar clínico, beleza, tá perdida e acaba até estragando a rotina. Apesar de tudo isso, tem um ponto positivo. O olhar clínico é treinável, não tem nada a ver com dom. A pessoa, conforme vai estudando e adquirindo maturidade de estudo, ela vai conseguindo criar esse olhar clínico. O problema é que é muito trabalhoso, né? Demanda bastante tempo, assim, papo de meses, até você conseguir ter um olhar clínico bem sólido do que você realmente precisa para poder atacar com a maior eficiência possível os conteúdos. Mas é pensando nesse tipo de gente, aproveitando o momento, que eu anuncio aqui nesse vídeo que eu estou abrindo a minha mentoria. Então, se você quer ter um acompanhamento personalizado comigo, de você ver a diferença da minha preparação para os outros, inclusive que me fez chegar ao primeiro lugar em medicina na UFRJ, eu vou estar deixando aqui um link aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai direto para o meu Instagram. Se você tem interesse de adquirir a mentoria e ter uma preparação muito sólida ao longo do ano comigo, para poder te deixar totalmente preparado para o Enem 2026, você pode entrar em contato comigo no Instagram aqui embaixo, beleza? Então, basicamente é isso, gente. Tem 3 conselhos aqui fundamentais que, se você colocar em prática, se você evitar esses 3 erros, no caso de não ter lacunas de qualquer tipo, de ter um estudo com intenção e vontade, e também de ter um olhar clínico e desenvolver ele ao longo do ano, se você evitar esses 3, você está muito bem e com certeza vai deslanchar. Fiquem com Deus, um abraço. Se você quiser comprar mentoria, entre em contato aqui embaixo.